Oi, gente, bom dia. Eu estou fazendo esse vídeo para a gente continuar a falar sobre terrorismo, que já foi um tema iniciado na aula passada. É bom que a gente fique um pouquinho mais pertinho, né? Eu queria dar boas-vindas para vocês e agradecer por vocês estarem se esforçando aí desse lado. Saibam que a gente também está se esforçando muito aqui desse lado. O nosso trabalho aumentou, mas a gente faz tudo com muito carinho, tanto os professores como a coordenação e a direção. A gente está se desdobrando ao máximo, cada dia tentando descobrir um aplicativo novo para gravar um vídeo para vocês, para que a gente continue nesse contato o mais humano possível. Então, muito obrigada por estarem aí assistindo a gente. Vamos dar início à nossa aula sobre terrorismo. Um tema iniciado na semana passada. Como eu já havia dito para vocês, não é um tema muito fácil de digerir, mas é um tema importante. E por ele ser de difícil digestão, eu diria, a gente acaba evitando falar sobre ele. Mas é extremamente necessário que a gente saia do nível de senso comum e entre de uma forma sociológica no assunto, para que a gente consiga articular um pouquinho da teoria com o que acontece ao nosso redor, né? Vocês leram o artigo e assistiram ao vídeo que foi enviado pela plataforma, não é verdade? O que vocês acharam? Adoraria saber pelos comentários lá da plataforma. Manda para mim ou pelo e-mail, que eu tenho me comunicado com muitos de vocês. Só para lembrar, o e-mail é luisamonteiro@id.uf.br. Tá? Eu estou corrigindo as produções de vocês, vocês podem mandar de pouquinho em pouquinho, eu vou reenviando com meus comentários, tá bom? O vídeo que eu adicionei lá na plataforma na semana passada, eu escolhi ele porque eu achei um vídeo bem claro e didático, e que mesmo que de forma rápida, ele foi capaz de mostrar a diversidade de ações terroristas e mostrar que o terrorismo, no fundo, é um conceito de difícil definição, mas que tem algumas características em comum. Lá no dia 11 de setembro de 2001, vocês lembram que dois aviões bateram e explodiram as Torres Gêmeas? Pois é, aquele acontecimento foi um marco na história da violência mundial. A globalização também influenciou a maneira como essas ações terroristas são cometidas. Olha que loucura. Por isso que a gente hoje chama esse tipo de ação de terrorismo globalizado. O terrorismo globalizado, ele normalmente tem por alvo um país diferente daquele que cedia a organização terrorista, né? Demanda tempo e organização internacional, e eles não poupam a população civil, a gente, o pessoal comum. As ações, elas precisam ser grandes o suficiente para gerar terror. A ação precisa ser um espetáculo para que tenha um envolvimento da mídia, afinal de contas, a intenção é gerar essa situação de terror. As Torres Gêmeas, elas faziam parte de um complexo nos Estados Unidos muito grande, eram torres enormes, né? Se eu não me engano, eram as maiores para a época. E ali perto tinham muitos cinegrafistas, era um local onde a gente tinha empresas de telecomunicação, jornal, enfim. Não foi escolhido à toa, o que eu quero dizer com isso é que o ataque às Torres Gêmeas, ele não foi escolhido à toa. Foi um atentado planejado, foi uma ação planejada num lugar específico e fora do país de origem, do Afeganistão, não é verdade? Beleza, mas vamos voltar um pouquinho na história? Vamos começar a partir da Revolução Francesa? Porque é muito clichê a gente ficar falando de terrorismo e das Torres Gêmeas e Estados Unidos e etc. Mas como é que era o terrorismo antes, né? Desse terrorismo se caracterizar como um terrorismo globalizado? Desculpa, eu gosto do exemplo da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, existe um período chamado de período do terror. E é a fase mais radical da Revolução. Ela aconteceu entre 1793 e 1794.
Foi um período de muita violência, execução de inimigos e dos amigos. O próprio Robespierre foi guilhotinado, né? Em 49 dias, o Robespierre, que era o líder dos jacobinos, e ele havia concentrado poderes ditatoriais, ele mandou 1.400 pessoas para a guilhotina em apenas 49 dias. Pois é. Vai me dizer que isso não caracteriza um terrorismo. No fim, o Robespierre foi preso e guilhotinado também, no dia 28 de julho, se eu não me engano, de 1794. O saldo desse período foi bizarramente sanguinário. Foram por volta de 65 mil mortes pelo governo jacobino. Pois é. Como se diz, como está dizendo lá na apostila de vocês, desde essa época o terrorismo passou a fazer parte da vida republicana das nações como forma de conter os excessos totalitários ou o ataque de grupos dissidentes, aqueles que não concordam com a galera que está no poder. Tá? Isso passou a fazer parte. A Revolução Francesa, tanto a Revolução Francesa como o ataque de 11 de setembro foram marcos históricos na história da violência. Foram marcos históricos da violência. No vídeo que vocês assistiram, eles elencam alguns tipos de terrorismo. E o que eu achei legal é que dessa forma que eles gravaram, vocês conseguem ter noção do que é terrorismo. E que terrorismo não é tudo a mesma coisa. A gente deve se referir a terrorismos no plural, ok? Eu vou aqui falar um pouquinho breve sobre alguns dos tipos de terrorismo que eles elencaram lá no vídeo, tá? Vocês podem tomar nota, na verdade vocês devem tomar nota olhando esse meu vídeo, o vídeo deles e o artigo que eu mandei para vocês. Assim como a apostila UNO que vocês têm. Beleza, vamos começar pelo terrorismo de Estado. O que é um terrorismo de Estado? Qual o exemplo que a gente pode dar? O nazismo? A gente falou dele, né? Com a Hannah Arendt. Pois é uma violência sistematizada por parte do governo contra a sua própria população. Stalinismo na União Soviética, o nazismo na Alemanha e os regimes militares aqui na América Latina foram exemplos dados naquele vídeo, ok? O terrorismo comunal, o que é, gente? São conflitos desordenados onde a própria população civil ou milícias intervêm também contra a sua própria sociedade. Por exemplo, Boko Haram na Nigéria. Vocês já ouviram falar? Vocês conhecem? O que significa Boko Haram? A tradução seria, mais ou menos, a educação não islâmica é pecado. O que é a educação não islâmica? Essa educação, essa cultura ocidental que a gente tem, que a gente também compartilha aqui no Brasil. Tá? Então, eles são um grupo radical e têm como característica o fundamentalismo religioso. Para os seus seguidores, a cultura ocidental reproduzida na sociedade seria a principal razão para os males no país, tá? Sendo necessário sua erradicação, seu fim, para combater a corrupção e o descaso das autoridades para com o povo. O que é fundamentalismo religioso, gente? É você acreditar que os dogmas de uma determinada religião são verdadeiríssimos, não tem como questionar. E muitas vezes esses dogmas religiosos, eles são mais importantes do que a sua própria vida. E é assim que os homens bombas se suicidam, por exemplo. A vida deles é menos importante do que todo aquele sistema de crenças. Tem um outro tipo de terrorismo que eu acho que é bem importante também, e a gente precisa falar sobre ele, que é o terrorismo seletivo. A Ku Klux Klan, por exemplo. Inclusive, tem um filme que é muito bom, que é o Infiltrados na Clã. Eu até revi esse filme agora na minha quarentena e eu indico ele para vocês. Eles misturam um drama com uma comédia que muito me agrada, mas eu acho que, mesmo que não seja o estilo de filme que vocês gostam, é interessante você ver para entender um pouquinho do que é esse terrorismo seletivo, né? Grupos como a Ku Klux Klan, eles têm como alvo um grupo específico. No caso da KKK, os negros afro-americanos, tá? Eles desejam a eliminação desse grupo e matavam também todos aqueles que defendessem esse grupo perseguido. Eles foram, sim, uma organização terrorista
americana formada por supremacistas brancos. Eles queimavam as casas com as famílias dentro, eles enforcavam civis, espancavam a galera, etc, e etc, e etc. Dá uma olhadinha no filme que isso vai ajudar vocês a desenvolver qualquer tipo de produção textual, a redação, por exemplo, da UERJ ou do Enem. Esse filme pode dar uma bagagem cultural importante para vocês desenvolverem uma produção textual, ok? Qual é um terrorismo mais moderno? Um terrorismo virtual, por exemplo. Eu acredito que ele seja o terrorismo mais recente que a gente pode identificar, né? Como é que acontece esse terrorismo virtual? Alguns grupos se apropriam desse espaço virtual para gerar medo e insegurança. Existem alguns vídeos de grupos terroristas decapitando e matando. São imagens de atos muito violentos para gerar esse pavor. Eles também se esforçam para atrair novos seguidores, né? Eles usam esse espaço virtual para fazer propaganda e para ganhar pessoas, para aumentar o seu próprio grupo. É muito complicado e imagino que os pais de vocês falem muito sobre esse cuidado na internet e é muito importante que vocês se protejam dentro desse espaço virtual. Não é exagero do pai e mãe, não é exagero de professor. O espaço virtual, no espaço virtual existe muita violência, sim, existe muita enganação. Existe até um seriado, uma boberite, que é o seriado The Circle, que é como se fosse um Big Brother, mas dentro de uma rede social. Tá na Netflix. E lá existem pessoas que são fakes. Alguns de vocês vão conhecer como é o nome? Catfish, não é verdade? Eu tava dando uma olhadinha nesse seriado, um boberite, gente, nada que agrega muito. Mas eu sempre converso com vocês que eu utilizo desses momentos de boberite para aprender, né? Eu estudo sociologia, então qualquer coisa que seja produzida na sociedade me é interessante. E eu consigo aplicar diversas teorias assistindo boberite. Então, elas deixam de ser boberite e passam a fazer parte dessa minha análise, ajudar esse meu processo de análise da vida social. Então, eu fiquei pensando, a partir desse programa, desse reality show, The Circle, que é muito fácil você enganar, você criar uma personalidade e enganar outras pessoas. E a gente pode se achar muito novo, vocês podem se achar mais novos ainda e muito espertos. Mas existem pessoas que são mais espertas do que a gente. Então, tomem cuidado, principalmente nesse momento onde vocês estão trancados dentro de casa, não se deixem levar pelas emoções, tenham um senso crítico e cuidado nesse espaço virtual, tá? Esse exemplo de terrorismo virtual, ele é importante também para a gente conversar sobre isso, sobre essa necessidade de cuidado, ok? E de atenção. Olho aberto, galera, olho aberto sempre, tá? Cuidado ou confiar demais nas pessoas que são muito boazinhas ou muito bonitinhas, que concordam com tudo que você fala. Cuidado. Voltando para o terrorismo, a gente pode chamar aqui, eu vou usar como último exemplo, na verdade, esse terrorismo internacional ou globalizado. A gente começou a aula falando sobre ele, né? Sobre esse tipo de terrorismo internacional, que foi o terrorismo que foi um marco na história do terrorismo, da violência, né? O 11 de setembro. O que esses terroristas têm como intenção? Eles têm intenção política. Lógico, todos têm, na verdade, mas são intenções políticas associadas a questões religiosas. Eles buscam chamar a atenção da opinião pública. Eu acho que essa é uma grande característica do terrorismo globalizado ou internacional. Porque antigamente, na Revolução Francesa, a gente não tinha uma mídia para filmar e para divulgar isso para o mundo inteiro, né? Nesse terrorismo internacional ou globalizado, a gente busca chamar a atenção da opinião pública para determinado assunto. Esse terrorismo globalizado normalmente não admite negociação, como o nacionalista, por exemplo, que deseja a autonomia de um determinado território.
né? Uma espécie de vingança. O terrorismo internacional ou globalizado é uma espécie de vingança contra uma sociedade da qual o grupo responsável se sente excluído ou ameaçado, né? Esses são alguns exemplos que a gente tem de terrorismo. O terrorismo nacionalista, gente, eu acabei pulando ele, não falando, me lembrei agora. O terrorismo nacionalista, eles são grupos separatistas que querem a emancipação de um determinado território, tá? Então, esses foram alguns exemplos de terrorismos que servem para vocês entenderem que terrorismo não é tudo a mesma coisa, que a gente precisa se referir ao terrorismo no plural. Existem vários tipos de terrorismo, ok? E para fechar, eu pergunto para vocês sobre as possíveis novas formas de violência, as possíveis novas formas de terrorismo. Queria que vocês pensassem um pouquinho sobre quais são os novos formatos possíveis e não abordados nesse vídeo ou dentro da apostila de vocês, que podem vir a surgir. Um terrorismo biológico, bacteriológico, por exemplo, terrorismo nuclear. Queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso, porque a gente não pode mais abordar a questão da violência hoje como a gente teria feito há 20, 30 anos atrás. O mundo se transforma consideravelmente e intensamente. Mas será que a gente dispõe de novos modos de abordagem que permitam a gente lançar um olhar no futuro, a prever? Porque é um dos objetivos da sociologia. Não só a gente entender o mundo ao nosso redor, mas a gente tentar prever o que vai acontecer para intervir e alterar essa realidade. E aí, meus amores, a gente chegou até a página 11 da nossa apostila. Na aula que vem, a gente vai entrar em criminalidade, explicação sociológica. O Durkheim vai ajudar a gente a entrar nesse assunto. Acredito que vocês tenham trabalhado isso no ano passado. Me conta, me manda um e-mail dizendo até que ponto vocês estudaram Durkheim e dá uma lembradinha em alguns conceitos de Durkheim sobre violência, crime, fato social. A gente não vai ficar parado em Durkheim, mas ele vai ser o pontapé inicial. A gente pode dizer que ele foi o primeiro sociólogo a pensar o crime. Eu estou com muita saudade de vocês, fico muito feliz em responder os e-mails e as dúvidas. A plataforma está sendo desenvolvida para isso. Lembrem-se que o material de vocês é muito bom, então leiam, aproveitem esse tempo. Como é que vocês estão usando o tempo de vocês na quarentena? Vocês estão produzindo? Porque esse tempo ele não vai voltar. Por mais que a gente esteja confinado dentro de casa, esse tempo ele não volta. Então viva e tira uma experiência boa e satisfatória dentro do possível, conversa com seus familiares, troca uma ideia com seus familiares, a sociologia ela serve para isso, para embasar, dar um embasamento teórico para as nossas discussões, né? E ela diz respeito, a sociologia diz respeito a todo mundo. Exerçam esse seu conhecimento, explique os conceitos para as pessoas que estão próximas de vocês. Vamos socializar esse conhecimento, porque não adianta nada a gente aprender e guardar tudo aqui no nosso coraçãozinho e depois esquecer. A gente tem que botar em prática. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo rápido, simples, mas é uma tentativa de ficar um pouquinho mais perto de vocês, tá bom? E para vocês verem a minha carinha. Eu tô com saudade. Um beijo.